Fala rapaziada, saudações rubro-negras, me perdoem pela ausência, estava aí cuidando de umas coisas, mas enfim, ainda tá saindo muita loucura na imprensa, né rapaziada? Eu nem acreditei quando o jornalista falou tal coisa sobre o Flamengo, que eu quero que você assista até o final esse corte pra você ver realmente o que ele quis dizer sobre o Flamengo, sobre a reclamação do Flamengo do gramado de plástico. Já dedico os créditos ao canal Band Esportes, link aqui na descrição. Já deixa aquele like, já clica aqui em hypar vídeo pro YouTube recomendar o nosso conteúdo e já se inscreva em nosso canal pra gente bater 130 mil inscritos. E aproveitando também, você pode adquirir produtos oficiais do Flamengo aqui na descrição no shopping do canal Michael Flá. Está tudo na Black. Aproveite, meus amigos, você pode fazer o seu pedido agora mesmo e poucos dias vai chegar na sua residência. Aproveite, assiste agora até o final aí, olha só o que esse jornalista palmeirense falou. Exatamente o gramado sintético, é um embate. Não, acho que também é, né? Acho que também é o gramado sintético. Tem o que eu penso como jornalista e como amante do futebol e tem o que está posto. Vamos lá, deixando bem claro o que eu penso. Acho que o Palmeiras deveria ter um gramado natural bom, ponto. Primeiro, começa com a fake news: Messi não joga no sintético. Joga, tá jogando. Soares não joga no sintético. Joga. Não jogou aqui no Brasil, mas jogou lá na MLS. Depois vem a notícia da sintético machuca o jogador. Também não há comprovação que machuca o jogador. Independentemente dessas questões, tanto é que o Palmeiras joga lá, treina lá antes do jogo e tem um índice de lesões bem abaixo, né? Então, a questão é, agora teve um fator novo, que são os jogadores que não querem jogar lá, que alguns não se sentem bem. Os mais velhos dizem que a recuperação é muito grande, eu não sou idiota, concordo com eles. Se os artistas, que são os caras principais, reclamam do piso, tem que mudar, tem que trocar com total tranquilidade. O que eu ponho para vocês é que desde Abate Abel, São Paulo e Palmeiras, quando o Flamengo perdeu a liderança do campeonato por perder um jogo em Salvador, lembrem-se que o Abate Abel tinha, até ser suspenso, qual é o time da Série A que ele mais apitou jogos? Flamengo. Então não havia nenhuma reclamação quanto à questão da arbitragem do Abate Abel. A partir do jogo contra o São Paulo, quando o Flamengo perde o jogo dele, perde a liderança, Bap e Boto entenderam o seguinte: ora só, ora as bolas, quem é que vai disputar comigo as principais competições? É o Vasco, rival local? Não é. Tanto é que a diferença é grande. É o Fluminense? Mais ou menos. Flamengo e Fluminense são meio parceiros até na gestão do Maracanã. É o Botafogo? Onde está o Textor? Vocês sabem onde ele está? Está tentando salvar o Botafogo. Perfeito. É o Corinthians? É o São Paulo? É o Santos? Não é, né? Então, a partir deste momento, cria-se a história de que o Palmeiras tem um método, que o Palmeiras tem um modelo, que o Palmeiras é a geni do futebol brasileiro. Aliás, essa música do Chico, se fosse composta hoje, ela não estaria bem enquadrada no modelo de vida que levamos, né? Joga pedra na geni, joga bosta na geni. Então, a partir daí, teve CBF é verde, no grito não, colegas publicando fake news, que é o lance do Alexandro. O Abate Abel, no lance do Alexandro, teve interpretação diferente do que teve no lance do Alan, que foi pênalti, né? Não deu cartão, nem falta ele marcou. Então, o Palmeiras sucumbe diante deste quadro, né? E que o Palmeiras já fez isso com outros lá atrás, né? Mas dessa vez encontrou um oponente grande, que são dois caras muito inteligentes, o Bap na institucional e o Boto dentro do campo. E simplesmente Leila Pereira e Anderson Barros foram engolidos. O Flamengo não está nem um pouco preocupado com saúde de jogador, qualidade de gramado, zero preocupação. A preocupação do Flamengo é minar uma das fontes de renda do seu principal oponente hoje, que é o Palmeiras. Então, se a questão é
discutir o gramado, estou totalmente de acordo, vamos trocar. E quinta-feira vai ter um congresso técnico, provavelmente, acho que essa batalha o Palmeiras vai perder, até porque os outros que têm gramado sintético, você não ouve falar. Cadê o Petralha? Cadê o Atlético Paranaense? Mas você não ouve falar deles. Eles nem quem tem gramado natural. Eles estão miudinhos, né? E nem aqueles que eventualmente precisam de show porque para pagar conta, como disse o BAP. Ou faz show ou joga futebol. É uma boa discussão, né? Lembrando que quem vai ter que se virar com esse problema é a W Torre, não é especificamente o Palmeiras. Mas isso é outra discussão. Então, o meu ponto é só esse. Troca o gramado, põe gramado natural, padroniza no Brasil inteiro, satisfaz os atletas, vai diminuir um pouco a receita do Palmeiras. Na pizza de receitas do Palmeiras, isso não é algo que me preocupe, né? Dá ali 7, 8% das receitas, né? E a discussão vai continuar. Agora, o que me incomoda pelo lado do Palmeiras é, enquanto isso tudo está acontecendo, a senhora presidente está falando em mudar o estatuto. E o diretor executivo, que é o cara que deveria se posicionar, quando vem a confusão, o que ele vem a público, o que ele fala, com as pernas tremendo, porque ele tem medo da entrevista. Ele fala assim, não, vamos discutir internamente essa questão. Já era. A questão midiática foi completamente derrubada pela potência que é o Flamengo, pela audiência que tem o Flamengo, pelo tamanho da sua torcida, né? E pela campanha sistemática que foi feita a ponto dos árbitros engolirem um apito, ficarem com medo de apitar lances a favor do Palmeiras. O Maracanã ficou muito claro isso, quis o destino que o jogo fosse logo na sequência ali pertinho contra o Flamengo no Maracanã, quando o Palmeiras errou pra caramba, tomou 3 gols, mas foi severamente prejudicado pela arbitragem. Então, o cenário é esse. O Flamengo não vai se preocupar com o Corinthians, com o São Paulo, com o Santos, com o Vasco. O Flamengo vai fazer tudo o que puder pelo bem do futebol, como o presidente se coloca, para minar o seu adversário, que é o Palmeiras, neste momento, né? Então, como que o Palmeiras tem que lidar com isso? Como que ele vai lidar com isso? Não será com o diretor de futebol que se esconde. Não será com a senhora presidente que, entre acertos e erros, acha que isso é hora de discutir mudança estatutária, né? E não será também com esse trio, que não é o trio Gin, mas é o trio azedo, né? Vamos dizer assim, que tem um treinador que muito pouco simpático, que não sabe perder. Quando perde, a gente vê o comportamento dele, apela para o contra tudo e contra todos, que não pega mais, né? Porque o Palmeiras não está mais no modelo quando ele chegou, que é trabalhar com pouco e fazer muito. Ter que improvisar o Rony de centroavante, pôr o Zé Rafael de 5. Pelo contrário, o Palmeiras inclusive planeja 4 mudanças no elenco. Um 5, um 8, um zagueiro e um meia. Tá? Então devem sair do Palmeiras o Mikael, o Aníbal, o Emiliano, e o terceiro nome eu não vou arriscar, tá bom? Mas agora, neste momento, para entrar tem que sair. Então, para mim, a fotografia é exatamente essa. O pano de fundo é o sintético e não é pelo bem do futebol, e não é para melhorar a qualidade do jogo, e não é para melhorar a qualidade do gramado, e não é para nada disso. A ideia é, de fato, tentar impor uma força, a fórceps pela força que naturalmente tem, estamos falando do Flamengo, e minar uma das receitas, uma das fontes de receita do Palmeiras, que vai, sem dúvida nenhuma, diminuir bastante. O Palmeiras vai ter que jogar em outro estádio se quiser manter esse modelo com a W Torre. Lembrando que, por contrato, é a gestora do Allianz Parque. O contrato vai terminar daqui 20 anos, já foram 10. Ela tem que entregar um campo em condições para o Palmeiras jogar. É uma questão que o Palmeiras vai ter que ver. Talvez, acho que essa batalha está perdida, né? Ainda bem. Acho que, sim, não estou me queixando disso. Estou dizendo que isso vai acontecer e acho que quinta-feira isso vai ser definido. Talvez o Palmeiras e os outros clubes consigam mais 1 ou 2 anos de carência, porque a ideia é fazer 26, 27 e 28 já não ter gramado sintético.
talvez isso vá para 29, talvez para 30, mas isso vai acontecer. E não é pelo bem do futebol, e nem pelo bem ou pela saúde dos jogadores que jogam futebol no Brasil. Simples, assim na minha visão. Muito bem. Bom, por enquanto ninguém se manifestou, nem o pessoal, só a Leila, né, que falou aí que bateu ali de frente com o BAP. Ninguém do gramado por causa do perfil dela. Se falou, perfil dela. E ninguém do gramado natural também se posicionou, a não ser o próprio Flamengo. Eles são fracos e medíocres, né, os outros dirigentes. Então fica polarizado. O BAP fala do recorde de gramados sintéticos na Série A. Nem os outros que estão ingressando com gramado sintético, nem a maioria que tem gramado natural entraram por enquanto na batalha. Assim, por trás dessa briga, a gente tem que levar em consideração o seguinte: o Flamengo, diferentemente do Palmeiras, o Palmeiras verbalizou algumas coisas muito via Abel, quase nunca por via Leila, para a melhoria do futebol brasileiro. E assim como o Massini acha que o BAP não quer porcaria nenhuma em relação ao bem do futebol. O Palmeiras também não quer. Exato. Eles querem o bem de si próprio, isso é fato. Mas eu tenho que salientar aí que via nota, eu tenho registrado aqui, o Flamengo há algum tempo vem colocando propostas literais para a CBF e algumas já andaram. Inclusive algumas que são propostas que o Palmeiras também defendia. E continua defendendo. Profissionalização dos árbitros. Fair play financeiro. Fair play financeiro. Foi o Flamengo que formalizou isso. O Palmeiras não formalizou isso. E lá embaixo da primeira ata sobre propostas, tinha lá a questão do gramado. E o Flamengo provavelmente iria colocar a questão do gramado. E já estão em andamento o fair play financeiro, com carência, transição de X anos, e a profissionalização dos árbitros. Já estão em andamento. E, obviamente, tem que andar. Essa coisa é uma bizarrice, a gente não pode normalizar. E a praga se alastra, porque ninguém deteve. Aliás, perderam uma grande oportunidade no manifesto dos jogadores. Isso é uma praga, isso não existe em nenhum lugar onde se pratica futebol minimamente sério nesse planeta. E o que tem acontecido? Aumento. A nota da Leila, aliás, é quase um batom na cueca, né? Aquela expressão cancelada. Ela alugou, na verdade, né, propriedade de estádio, nem o Flamengo tem totalmente, nem o Palmeiras tem totalmente hoje, nem a Leila tem. Ela está arrendando a Arena Barueri. E ela foi lá e colocou o sintético. Por intenção, porque é um negócio. Ninguém coloca o sintético porque acha melhor para jogar futebol. É porque o negócio é mais barato, é mais fácil. E você permite, e ninguém breca isso. Então o Chapecoense e essa a questão não é a questão do Palmeiras, porque quem colocou essa praga pela primeira vez foi o Atlético Paranaense, e eu tô berrando desde lá, e ninguém brecou o Atlético Paranaense. Ah não, porque tá vantagem esportiva. Ninguém brecou a Arena da Baixada, que teve que retirar o piso sintético para abrigar jogos da Copa do Mundo em 2014, depois colocou de novo, né? Então desde o Atlético Paranaense essa aberração prolifera, que é uma bengala. E aquela discussão já está ficando para trás. Melhor o sintético e o gramado natural ruim. Quantos gramados naturais ruins a gente teve na primeira divisão e na segunda divisão esse ano? O da Fonte Nova. Então pressiona, porque o Castelão melhorou, o Maracanã melhorou, a Ilha do Retiro melhorou, São Januário melhorou um monte de coisa. Porque nesse país é fácil, só basta querer fazer gramado natural. E eles não querem. Então agora sobem Chapecoense e Atlético Paranaense, aumenta essa demanda de gramado sintético. A partir do momento, quanto mais dinheiro entra no futebol brasileiro, mais gramado sintético tem. Você entendeu a relação, Tino? É uma relação quase que direta. E nessa praga dessa cidade em que habitamos, a praga do sintético, do concreto, ela virou uma febre. Todo o estádio nessa porcaria é sintético, fora do Corinthians e do São Paulo. O Cruz Azul é uma equipe poderosa, não é uma equipe qualquer, sabe? O Cruz Azul investiu bastante na formação do elenco. Agora, é um time que vem desgastado, né? Jogou a semifinal de campeonato, venceu, passou? Não, ficou pelo caminho, não perdeu o Tigres, 2 empates, mas o Tigres tinha a melhor campanha, exato. Empatou em casa e depois empatou fora, não é isso? Exato. Então, assim, não vai ser um jogo fácil, cara. Não vai mesmo. Agora, vai.
Eu acho que vai, mas tudo bem. Não, depois você é xingado em outros idiomas, né? O Felipe Luiz não vai ser fácil. Mas eu acho que não vai ser justamente por causa do estilo do Cruz Azul. É um time que vai na perseguição, marcação individual, vai saber se vai ter gás para fazer isso 90 minutos, né? O Flamengo é favorito, né? Favorito, sem dúvida nenhuma. Vou achar estranho o Flamengo não passar, mas não vai ser um jogo fácil, na minha visão. E aí, Arnaldo? Eu tô com o Massini. Eu acho que é uma parada chata para primeiro jogo. Saliento que o Felipe Luiz deixou claro desde as entrevistas aqui no Brasil antes de viajar a importância desse pequeno período de respiro para chegar antes, para manter o time agora descansado, focado, minimamente preparado, e não como fez o Botafogo ano passado, que não teve esse tempo, e aí perdeu, chegou na véspera, perdeu, não tinha como, de outro time mexicano. E acho que ele tem motivos para estar cauteloso. Ele viveu o Flamengo do Liverpool e viveu o Flamengo do Al Hilal, né? Quase levou o jogo com o Liverpool os pênaltis e perdeu o Al Hilal de 3-2, não chegou na final do outro Mundial. Ele viveu essas situações, né? E não deixa de ser... se o Flamengo levou a sério, não só o Flamengo, o Palmeiras, o Fluminense e o Botafogo, a Copa do Mundo de clubes, achando que seria possível com trocentos europeus poderosos, por que não agora? E é possível mesmo. Então, chegar à final. Agora, é possível passar pelo primeiro, depois passar pelo segundo. Cara, o Flamengo não pode pensar igual eu. O gordo pensa assim. Eu acabei de almoçar, eu já começo a pensar o que eu vou almoçar amanhã. E achei que era no jantar, irmão, no almoço já do... porque o jantar é mais leve, eu aprendi isso na minha vida, o jantar sempre é mais leve, né? Então você já pensa no almoço? É claro, que é onde vem quantidade, entendeu? Então assim, não dá pro Flamengo achar que vai comer macarrão domingo, ele tem que ir passo a passo, devagar, passo a passo, para não ter flamengada, né? E perder do Cruz Azul não será uma vergonha, mas do outro time vai ser, né? Se o Flamengo fica pelo caminho, é eliminado pelo Cruz Azul, eu vou entender. Não acho que é uma vergonha, é ruim, mas é um time que meteu dinheiro nos jogadores pra caramba, cara. Salvo engano, se você pegar da América do Sul, ele talvez esteja atrás do River, que rasgou dinheiro e ficou fora de tudo, uma campanha ridícula. É aquilo. Então seria Flamengo, Palmeiras, River e Cruz Azul, cara. Não é uma... E também não é... a gente tem muito preconceito com a Liga Mexicana, mas ela é, assim, 1 milhão de vezes mais organizada que a nossa. 1 milhão de vezes mais organizada. Então, não é vexame, não é vergonha, mas será uma grande frustração toda vez claro, assim que um brasileiro campeão da Libertadores, ainda mais campeão da Libertadores e brasileiro, não vai à final, pelo menos encarar o PSG. Mas é que é muito perto, Arnaldo, sabe? É uma sacanagem, entendeu? É muito perto, é muita falta de preparo, né? Todo mundo ficou perto. Não, então, também. Aí nesse ponto empata um pouco. Vai jogar, né? Champions, vai jogar não sei o quê. Mas eu acho que essa situação que o Botafogo viveu, e a situação do Flamengo é mais próxima do Botafogo. O Botafogo foi para lá já no tom despedido. O técnico não ia ficar, os principais jogadores não iam ficar. Na própria eliminação para o Pachuca, os caras deram tchau. O Flamengo não, o Flamengo está pensando no ano que vem, né? Então, amigos, esse foi o corte do canal Band Esportes que eu queria colocar aqui para vocês, o que vocês acharam das palavras do jornalista Massini, palmeirense fanático, jornalista da Band Esportes. O que vocês falariam para ele? Será que o Flamengo está mesmo preocupado em minar uma das rendas do Palmeiras? O Flamengo, que está passando aí de 2 bilhões de receita, está preocupado com isso? É inacreditável, minha gente, é inacreditável. Olha, coloca aqui nos comentários a tua opinião que eu quero saber. E, claro, já deixa aquele like para ajudar o nosso trabalho, clique em hypar vídeo, ativa o teu sininho e se inscreva pra gente logo bater 130 mil inscritos. Ficarei muito agradecido. Um forte abraço e até a próxima. Saudações rubro-negras!